Estamos começando aqui o vídeo que vamos falar hoje do Belmiro de Almeida. Meu nome é Denise Matar e a gente está de volta na série que a gente chama de Diálogos Instigantes, que é promovida pela Galeria Almeida e Dale. Sejam bem-vindos para a nossa conversa. As nossas lives, elas costumam ter como ponto de partida as exposições já realizadas na galeria. Só que dessa vez a gente vai falar do Belmiro de Almeida. O Belmiro de Almeida é um artista que ele começa como acadêmico e vai acabar se tornando um dos nossos pré-modernistas. A gente está fazendo essa live hoje porque o Carlos Dale, ele adora o Belmiro de Almeida e aí então é por isso que a gente vai falar do Belmiro, né? Quando a gente tem a implantação do modernismo no Brasil, nos anos 20, naquela ânsia de começar algo novo, houve todo um movimento dos artistas no sentido de negar o que veio antes deles. Então, eram considerados todos os acadêmicos, eram considerados os passadistas. Houve, inclusive, a gente percebe que a gente usa até hoje o termo acadêmico quase como uma ofensa. Isso é acadêmico, entendeu? Então, por conta disso, isso fazia bastante sentido na época, quando os artistas estavam implantando o modernismo, mas realmente não faz mais sentido hoje, né? Então, acho que hoje a gente está começando a ter uma revisão e um novo entendimento dos artistas chamados acadêmicos, né? Porque nessa zona de esquecimento a gente colocou artistas maravilhosos, assim como o Eliseu Visconti, o Rodolfo Amoedo, o Antônio Parreiras, artistas que são realmente muito importantes, que têm um trabalho muito bom, né? E o Belmiro de Almeida é um deles. Agora, vocês vão ver no decorrer dessa live que vocês pensam que vocês não conhecem o Belmiro de Almeida, mas vocês vão descobrir que existem algumas obras deles que vocês conhecem a obra, mas não sabem que é do Belmiro, né? Aí, para conversar comigo sobre o Belmiro de Almeida, eu convidei o Samuel Mendes Vieira. O Samuel foi uma indicação para mim da Ana Paula Simeone e do Paulo Garcês. Eu queria agradecer a Ana Paula pela indicação excelente, uma dica maravilhosa. O Samuel está estudando já há bastante tempo o Belmiro de Almeida. Ele é mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, graduado em História pelo Centro Superior de Ensino de Juiz de Fora. Faz muito tempo que ele participa e desenvolve pesquisa sobre a arte brasileira e atualmente ele é doutorando em História pela Unicamp. Ele está desenvolvendo essa pesquisa sobre a trajetória artística do Belmiro de Almeida e o orientador dele é o professor Dr. Jorge Colli, conhecido nosso, excelente profissional. Então ele tem um ótimo, né, orientador, tá? Eu vou chamar o Samuel. Tá. Bom, boa tarde a todos, agradecer a oportunidade da galeria, né, em abrir esse espaço para a gente discutir os artistas nesse momento em que a gente está todo mundo em casa. É sempre muito bom ter esses momentos de conteúdo, né, na internet. E agradecer a Denise pela oportunidade de falar da pesquisa, sobretudo a professora Ana Paula e o professor Paulo Garcês, que ela mencionou, que fizeram essa aproximação, que está sendo muito feliz para mim, e espero que todos aproveitem dessa conversa. Legal. Ó, a gente vai começar, eu vou começar contando para vocês que o Belmiro era mineiro, assim como o Samuel, né? Só que o Belmiro era da cidade do Cerro, que fica na Serra do Espinhaço. Ele nasceu em 1858 e faleceu em Paris em 1935. E como ele ainda era garoto, como era super comum na época, ele foi para o Rio de Janeiro estudar no Liceu de Artes e Ofícios do Rio
E em 1874, ele ingressou Isso, na Academia Imperial de Belas Artes, ainda era Academia Imperial de Belas Artes, e logo ele isso. chamou atenção como aluno, ganhou várias menções honrosas e tal. Aí você está tendo um trabalhão, né, Samuel, para levantar a vida do Sim, Belmiro, porque, inclusive, não tem imagem dele, a vida pessoal é meio que uma incógnita, né? Enquanto você falar, eu vou isso. buscar aqui as imagens. Tá certo. Bom, na verdade, a pesquisa ela tem se revelado. Bom, esse período é um período muito fragmentado, né? A gente está falando do final do século XIX, início do século XX. A gente sabe como funcionam os arquivos e, sobretudo, como é, né, a conservação desse material sobre a vida dos artistas, como isso foi ficando ao longo da história. Bom, acho que aparece uma imagem, um autorretrato dele, né? O autorretrato que ele faz aos 25 anos. A gente não tem, né, como nas outras lives, você veio mostrando o material dos outros artistas, uma riqueza de fotografias, né, da atuação. Com o Belmiro é um pouco diferente. Ele não deixou herdeiros, né? Ele foi casado 2 vezes, mas ele não deixou herdeiros, então o que dificulta, né, esse processo para prolongar a memória dele, a memória material, né, os registros, Claro. documentos sobre ele. Ficaram com a viúva, né, na França, e uma parte foi doada da documentação foi doada para a Escola de Belas Artes, né? Hoje tem o Museu Dom João VI que conserva grande parte da memória desses alunos, né? Desses artistas que foram alunos da instituição. É A Escola de verdade. Belas Artes é herdeira, né, da Academia Imperial, então grande parte da documentação está lá. Esse quadro está no Museu Nacional de Belas Artes, né? É um autorretrato dele feito aos 25 anos de idade. E aqui a gente É tem um dos um primeiros. outro trabalho. Isso. Aqui a gente, Esse, pode esse falar. é do Almeida Júnior, né? Isso, esse foi um retrato que o Almeida Júnior fez dele. Ele não tem uma data precisa, né? A obra não é datada, mas a gente vê a proximidade, que é um retrato de juventude ainda, né? Ligando com o Uhum. outro retrato, que é de Tem a ver, 1883, né? né? Tem a ver, né, a aparência física. E é muito interessante a maneira como ele representa o Belmiro, né? E essa visão que ter um retrato, né, seu feito por um par, né, por um outro artista, é interessante porque é uma maneira a maneira como os artistas eram vistos e também se apresentavam. O Belmiro, ele está sempre se apresentando dessa maneira meio dandy, né? É um artista que Uhum. fica dentro dessa coisa do final do século XIX, que essa imagem desse artista meio dandy, né? É. Ele não está E com os você, apetrechos ou no ateliê, né? é, inclusive esse leque a gente vê um bem parecido numa das obras mais famosas dele, né? Que depois a gente vai ver. Mas Sim, você isso é está tendo que interessante. pesquisar, né? Muito nos jornais, né? Você me falou que você está conseguindo levantar as coisas basicamente através das hemerotecas, né? Exatamente, porque, como eu disse, não existe uma documentação pessoal consistente, né? Existem algumas coisas, mas grande parte da memória sobre ele é institucional, né? Ou seja, é o que ficou de registro da passagem dele pela Escola de Belas Artes, e o que é a grande riqueza, talvez, para a pesquisa também, que é essa fortuna nos jornais, nos periódicos que falam, né, da atuação desses artistas, né? As exposições gerais, né, que eram sempre noticiadas na imprensa carioca, e ele foi ativo nas exposições, isso é que tem enriquecido e feito com que as obras que existem, né, que estão, em grande parte em coleção privada, eu tenho feito essa espécie É um trabalho de esse detetive. cruzamento também, né? Acaba sendo isso, mas é um cruzamento que a gente faz, né? Com o que ficou e o que tem desse registro do passado. E é isso que tem me ajudado a organizar, né, a produção artística dele. E por falar em imprensa, né? O Uhum. Belmiro trabalhou como caricaturista, né? Como vários artistas da Exato, época, né? Na verdade, as redações de jornal elas eram um ponto de encontro da intelectualidade, né? A Ana exatamente. Paula Simeone, que a gente falou, Uhum. ela fez um livro interessantíssimo sobre o de Cavalcante ilustrador, e lá ela fala Sim, muito sobre essas redações dos jornais, né? Eu vou mostrar aqui uma é caricatura do isso. Aqui é Belmiro. interessante porque essa imagem que você está mostrando é a capa da Comédia Popular,
que era um jornal ilustrado, né? E inclusive que tinha colaboração de muitos artistas, né? Inclusive essa capa, o que a gente vê é o Belmiro fazendo a capa, né? A primeira capa que ele faz, e ele faz uma caricatura do Bordalo Pinheiro, que nesse momento se encontrava no Rio de Janeiro, que é um outro artista português. A gente vai vendo como é que essas relações vão se estabelecendo, né? E esse é o primeiro trabalho dele. Exatamente. E aí ele faz uma troça, né, com o Bordalo Pinheiro, com o Columbano, né? O Columbano não, com o Rafael, que era caricaturista, né? O Rafael Bordalo Pinheiro. E a gente vai vendo essas ligações. Esse é o primeiro trabalho dele, e ele ainda era estudante, a capa é de 1877. Ele ainda era estudante na Academia Imperial de Belas Artes. Sim. Aqui tem uma outra caricatura que dá para ver pouco. Sim, nesse slide tão pequenininho, né? Mas é muito engraçado. Sim, mas é uma obra pequenininha, né? E, verdade, detalhe, porque o que é interessante é que essa atuação do Belmiro nas revistas, né, ela explode para a tela também, né? Ele leva um pouco dessa linguagem da caricatura para o óleo, né? E a gente vai ver até uma série, acho que a gente vai poder mostrar, e aqui é o poeta Alberto de Oliveira, que é um dos poetas do grupo dos Parnasianos. Quer dizer, ele tinha uma ligação com essa intelectualidade ali, desse final do século XIX, em torno da literatura também, né? E aqui a gente faz justamente ele tinha essa aparência muito longilínea, né? E ele coloca isso de uma maneira extremada, né? No óleo. Exatamente. Que era a característica do Alberto de Oliveira, né? Eram os bigodes longos. O trabalho está no MASP, né? Eu não sabia que o MASP tinha uma coleção. Tem várias coisas interessantes. Aquele outro trabalho do Almeida Júnior, o retrato do Belmiro, também é do MASP, né? Também é do MASP, sim. Agora aqui tem um personagem incrível, né? Conta pra gente a história. Sim, aqui é uma caricatura. Bom, dentro dessa, né, pensando nessas pinturas que ele faz, né, que ele leva para o óleo, e de alguma maneira, essa inspiração que ele buscava, né, nesses tipos, né, e nessa vida cotidiana, e isso tem já um aspecto muito moderno, né, para o final do século XIX. Aqui a gente tem o Príncipe Obá. O Príncipe Obá é uma dessas figuras, né, esses tipos de rua do Rio de Janeiro, mas ele era uma figura importante. Ele foi um negro que lutou na Guerra do Paraguai, ele foi um Zuavo Galvão, o nome dele era Cândido Galvão, e ele se intitulava descendente de reis, né, na África, e por isso ele se dizia o Príncipe Obá II. Obá I era o pai dele na África, né? E ele lutou na Guerra do Paraguai, foi um desses heróis lutadores negros, que isso é muito importante na história, frisar, né? A colaboração que os escravos tiveram. E o Príncipe Obá, e ele recebe uma condecoração do imperador, tanto que o Belmiro faz, né? O detalhe está muito pequeno, não sei se vai ser possível, mas na lapela dele tem uma medalha de herói da Guerra do Paraguai. E ele era recebido toda semana no paço pelo imperador, com honras de rei. Então, é uma figura muito interessante das ruas do Rio de Janeiro. Esse trabalho, realmente, o Thelma está aqui perguntando se é do MAR, do Museu de Arte do Rio, e também tem esse outro atualmente retrato, o MAR adquiriu. E esse ele outro tem uma segunda versão. Museu Afro, né? Isso, eu acredito que seja da coleção do Museu Afro, porque é como o registro aparece no histórico da obra, mas é uma segunda versão do Príncipe Obá que é feita. Aqui a gente vê que ele complementa, né, a tela com uma paisagem no fundo, né, e ele está com o guarda-chuva fechado, que deixa a silhueta dele mais característica, porque era dessa maneira como ele se trajava. Ele andava com toda a pompa de cartola, né, com os ares daquilo que ele acreditava ser, né, um rei, de fato. Esse é outro personagem engraçadíssimo. De outra figura, né? Sim, é o Castro Urso, que é uma dessas figuras de rua. O Castro Urso era um bilheteiro. Ele vendia bilhetes na porta dos teatros, né? E ele tinha essa fama meio de louco. Isso, a sua conexão está falhando para mim. Alô? Como é que está a conexão? Essa conexão está falhando para mim. Aqui da coleção do João Hermes. Eu acabei de ver aqui, mas justamente era ex da coleção do João Hermes da Fonseca.
E o Castro Urso era essa figura. Eu não sei se todos estão conseguindo me entender ainda. Como é que está a coleção? Tá dando para entender, sim. Eu preciso voltar Denise, agora aqui para as imagens, tá que dando? com essa É passadinha aqui eu porque você saí aqui. falhou para Ó. mim aqui agora. Vamos indo, Tá né? certo. Vamos indo. Tem muita Bom, gente fazendo live vamos, nessa hora, isso. atrapalha tudo, tá? Bom, Verdade. aí, apesar É a hora dele das ser... lives. É a hora das lives. Apesar dele ser Hum, ele fazer tanta caricatura, na verdade, o que importava muito nesse momento era a presença na Escola Nacional de Belas Artes. E, sim, na época, era considerado importantíssimo que os artistas viajassem e estudassem fora, né? Só que, como estava isso. tendo muito problema de dinheiro, crise financeira na época, até no Império tinha crise financeira, né? O prêmio não acontecia Sobretudo. desde 1878. Então, os artistas não podiam pegar esse prêmio de viagem ao exterior. Mas o Belmiro acabou conseguindo outro tipo de apoio, né? Que o Samuel aqui descobriu. Conte para a gente. E ele, havia um tempo que não tinha, por conta de motivos de crise. Há pouco tempo tinha acontecido a guerra do Paraguai. E o concurso de 87 foi um concurso muito esperado, né? E por conta de um tempo prolongado de não ter. E essa era uma grande oportunidade para os artistas. E o concurso de 87, ele foi disputado, né? Tinham 7 candidatos. O Belmiro estava entre um deles, né? Mas só que ele faz uma viagem antes para Paris, né? Nessa ânsia, nesse meio tempo, né? Tanto que aqui a gente tem uma notícia de jornal em que ele vai, em 84, para a França, custeado por amigos já. Né? Isso é um pouco antes do concurso de 87. E aí, ele, nesse momento, ele tem a oportunidade, ele tenta entrar na École des Beaux-Arts, mas ele não é aceito, e ele vai frequentar a Académie Julian, que era um espaço também muito importante, onde os artistas passavam. Nessa carta fica registrada uma carta que o Benedito Calixto manda para ele em 1901, uma carta posterior, mas é uma carta onde ele relembra essas memórias de 84. E com isso a gente eu fui conseguindo organizar, né, essa cronologia e essas passagens do Belmiro né, Porque na até então trajetória nem dele. se sabia, né, que ele tinha ido em 84. Você que Sim, isso descobriu ficava isso. uma dúvida na historiografia, né, de um registro mais robusto sobre isso. E essa carta, ela, de alguma maneira, confirma. O que a gente tinha eram obras desse período com registro feitas em Paris, como, por exemplo, essa do MASP, né, que é um estudo de modelo vivo, é uma primeira academia que ele faz na Academia Julian, só que está datada de 84. E o que todo mundo achava, mas ele viaja depois de 87 do concurso, né? Mas não é bem assim. Antes ele fez uma viagem financiada. A carta do Benedito Calixto é muito sugestiva, né? E quando eu fui encontrar as coisas também sobre o Benedito para investigar essa relação, eu acabei achando uma academia do Benedito Calixto feita, o que parece que eles tomaram o mesmo modelo, né? É Na muito Academia Juliana. parecido, né? É muito parecido. Exatamente, exato. Muito bom. Esse Bom, desenho do Benedito hoje eu não sei onde está, mas tem um registro dele. Bom, aí em 87 ele já está ele volta em 84 mesmo para o Brasil, né? Isso. Porque como era Ele uma fica coisa poucos meses em financiada Paris. pelos amigos, né? E aí ele participa do Salão de 84 e aí ele volta a trabalhar como ilustrador de jornais, mas aí em Sim. 1987 tem uma exposição individual dele, onde ele apresenta uma obra que todo mundo conhece, mas vocês talvez não saibam que é do Belmiro. Olha que Sim. maravilha, uma obra que se chama Arrufos. E eu queria que você contasse para a gente como é que foi a recepção dessa obra na época, uma obra que continua sendo apresentada hoje por todo mundo fala dela. Quando se fala na questão feminista, todo mundo cita o Arrufos está sempre presente nessas questões. Agora, conta para a gente um pouquinho. Sim, na verdade, essa é uma tela que, de alguma maneira, ficou destacada na trajetória dele, né? Porque é uma tela que está no Museu Nacional de Belas Artes, é exposta até hoje. E no momento em que ele expõe, em 87, isso poucos meses antes do concurso, de acontecer o concurso na academia,
ele faz essa exposição individual numa galeria pequena na Rua do Ouvidor, e essa tela chama atenção, né? Ela chama atenção sobretudo pelo tema, o que ele escolhe representar. E a Rufus é um pouco isso assim, na trajetória dele, que na historiografia, até um determinado momento, ele é tratado, né, como esse pintor moderno pelos temas que ele traz, né? Sobretudo por valorizar essa pintura de gênero. Né? É a cena de um desentendimento entre um casal. Né? Isso é a Rufus, né? Esse desgaste amoroso. Isso. E aí, quem vai, de alguma maneira, destacar isso na historiografia, que vai ficar registrado na arte brasileira, é o Gonzaga Duque, que é o que serviu como modelo masculino para a tela. Né? Que é desse grupo dos simbolistas, né? É um crítico, é um dos críticos mais importantes que a gente tem na história, né? Na história da arte brasileira. Nesse período. Aí vem um outro acontecimento que ele se envolve, que também dá o que falar, né? Ele participa do concurso, né? Depois de tanto tempo sem ter o concurso para o prêmio de viagem, tem o concurso do prêmio de viagem e o Belmiro fica entre os 7 concorrentes e aí dá uma polêmica danada, né? Conta um pouquinho para a gente com essa flagelação de Cristo. Como a gente vinha dizendo, o concurso ele acontece no mesmo ano. Né? Nessa tela, a gente tem a tela que foi entregue como prova para o concurso. Né? O tema sorteado, nesse momento, porque eram sorteados temas para os candidatos representarem. E o tema foi a flagelação de Cristo, um tema tradicional da pintura histórica religiosa, né? Um tema da história da religião, né? Uma das passagens da Via Sacra. E a flagelação foi o tema sorteado. E aqui a gente tem uma representação um pouco usual, né? A gente tem... Aqui é importante dizer uma coisa. O motivo pelo qual o concurso acaba vindo a ser anulado gera uma série de discussões hoje na historiografia sobre esse papel da academia. Isso, de alguma maneira, foi o que serviu para a historiografia posterior, de alguma maneira, atacar a academia sempre como esse lugar do passado, passadista. A questão das cópias. Né? Os artistas eles aprendiam a partir das cópias. E, nesse momento, um dos candidatos que ficou com ele páreo a páreo foi o Oscar Pereira da Silva. E o que parte, né, dos membros do júri julgava é que a obra do Oscar era uma obra pouco original. Era uma obra que era muito mais próxima de uma cópia ele se baseia numa tela do Vitor Meirelles, né, que era professor da academia, para fazer a composição dele. E, ao mesmo tempo, também algumas discussões técnicas do desenho. Né? O Belmiro também vai ser muito atacado, porque eles vão dizer que a figura é mal colocada, esse tipo de coisa, que o júri vai avaliar. Mas o que é interessante é ver que, nesse momento, surge no discurso um ataque já à prática de copiar, né? E a busca de uma novidade, né? Que os artistas apresentassem uma composição, uma fatura mais original. Né? E isso é interessante de avaliar, porque... Até então, inclusive, quando eles viajavam para fora, eles tinham como incumbência copiar algumas obras, fazia parte do aprendizado. Né? É o modelo de ensino, né? Então isso não era um problema. O interessante é que no concurso isso aparece como um problema. E por isso, no caso, os 2 professores que defenderam Belmiro, o membro era composto por 5 professores, por isso o Oscar ganha, na verdade, o concurso. Só que o Rodolfo Bernardelli e o João Zeferino da Costa, que eram 2 professores de ambos os artistas, eles defendem o Belmiro. E isso vai para a imprensa, isso resvala na imprensa. Por isso o concurso vem a ser anulado. Né? Eles pedem que a princesa Isabel, que era regente na época, anule o concurso. E aí, com isso, o Oscar fica prejudicado da viagem. Ele não ganha a bolsa e quem viaja é o Belmiro, novamente custeado por amigos. Né, encabeçado pelo Rodolfo Bernardelli. E aí ele vai para a Europa, em 88. Só que ele vai para a Itália. Em vez de ele ir para a França, como todo mundo ia, Exatamente. Ele vai para a Itália, ele fica 5 anos na Itália e aí tem uma coisa interessantíssima, porque ele volta com uma produção. Gente, olha que trabalho surpreendente que ele traz da Itália. Olha que lindo. Tá? Sim, esse é um dos trabalhos, né? E o que é interessante nessa ida para a Europa, que os artistas tinham, né? A oportunidade da bolsa era uma maneira, era um recurso material de um investimento maior. Independente do Belmiro não ter
ter ganhado a bolsa, ele consegue fazer uma produção com um certo peso de novidade, mas também é diferente, né, do que os outros artistas que iam com bolsa também podiam investir, né? Tanto que se a gente comparar essa produção, né, com, por exemplo, Rodolfo Amoedo quando volta, ou mesmo o Rodolfo Bernardelli da Europa, eles voltam com obras de peso. O Belmiro ele volta com obras, mas com um número mais acanhado, mas com um investimento de um olhar muito original, né, muito novo, né? E Efeitos de Sol traz justamente um pouco isso. O próprio título remete a uma coisa quase impressionista. É o momento em que o impressionismo está acontecendo, mas a gente também tem que lembrar que esses movimentos eles não eram assim ficam tão conhecidos dos artistas, né? Não quer dizer que nesse não momento é tudo separadinho como a gente coloca tudo exatamente na caixinha, né? Só que não era isso. assim, né? E E aqui, ó, a circulação ficava restrita a um grupo. E aqui é o catálogo, né? que você Quando ele achou, né? Porque ninguém sabia desse Isso, catálogo. porque essa exposição individual, quando ele retorna em 1894, né, em 1893, na verdade, ele volta, todo artista que ganhava um prêmio, quando voltava, fazia uma exposição individual para mostrar a parte desses trabalhos, né? E como o Belmiro não foi um bolsista, isso foi uma dificuldade. Então foi uma luta dentro da academia para que ele conseguisse expor. A gente sabia da existência dessa exposição e que ele tinha exposto um número assim relevante de trabalhos. Foram 26 trabalhos no total. E esse catálogo hoje traz os títulos, né, das obras. E por aproximação de datas, eu consigo montar esse conjunto. Eu não chego às 26 telas com toda certeza, porque esses títulos eles vão se perdendo ao longo da história. E Claro. isso é o que é o mais difícil de você fazer numa trajetória de um artista. É você conseguir conciliar esses dados todos. Aqui esses trabalhos estão no Museu Nacional de Belas Artes porque eles foram adquiridos imediatamente após a exposição, né? Então, são trabalhos que são conhecidos, são sólidos, a gente sabe que fizeram parte dessa viagem dele pela Itália e que trazem essa fatura muito nova, né? E sempre uma relação com esse pretexto atmosférico que mostra muito que, de alguma maneira, quando ele foi, ele olhou para o que de novo também acontecia na pintura contemporânea a ele, não só para os mestres do passado, né? Claro. E você andou fazendo uma pescaria muito grande, né? Porque, sim, inclusive, isso é um esse trabalho é lindo. Você achou num leilão da Christie's, não? Da Sotheby's? Isso aparece como um leilão da Christie's para arte latino-americana. E apareceu essa telinha, que eu acredito que seja parte desse conjunto. Ela é assinada e datada desse mesmo período que ele está na Itália. O catálogo traz diferentes títulos, né? E se a gente for ver que tem uma relação, o poço que o menino olha, né, é o mesmo poço que aparece nas telas que estão no Museu Nacional de Belas Artes. Aqui, essa obra aqui é da coleção Fadel, né, que é reproduzida no catálogo. O mesmo poço também está no fundo. Então a gente vai juntando com esses elementos que as imagens trazem, que são obras que são exatamente, que são do mesmo grupo, né? São obras que estão nesse mesmo grupo que ele traz com ele da volta para o Brasil, nesse momento. E tem um outro conjunto lindo que você me mostrou, que ele faz também na Itália, numa cidade pequena que se chama Narni, né? É isso. Ele fica em Roma num primeiro momento, e aí ele vai para Narni, e eu acredito que é no sentido de olhar para a paisagem. Essa é uma região central, né, na Itália, e ele vai fazer essa sériezinha. O engraçado é que você vê nessas obras do Belmiro, isso é uma coisa interessante de notar, porque tem uma coisa de fatura, mas tem uma coisa ainda do narrativo, né? E porque no século XIX isso é importante de frisar. O que era moderno, pelo menos para a crítica, para o gosto daqui brasileiro nesse momento, não era, no entanto, essa questão da fatura muito solta, ou pontilismo, ou esse divisionismo que a gente vê na primeira tela que você mostrou, mas é esse efeito narrativo, né? Essa narrativa que se aproximava do cotidiano, né? Como ele faz com a Rufus, que é uma tela que você olha e você se encontra. E essa tela... Isso. Samuel, na sequência, essas imagens, vou passar na sequência para as pessoas verem. Olha que delícia. Aí vocês têm a velhinha aqui, aí depois vocês estão vendo que a velhinha está subindo ali a ladeira,
Aí a mesma velhinha está chegando na cidade, Chega na cidade. e aqui a velhinha chegou na cidade. Então, eu acho uma Sim, delícia isso, né? Essa isso sequência, né? tem uma sequência, então. E, ao mesmo tempo, ele tem essa ousadia de trazer uma cor local, né? Uma cor diferente, esses tons mais terrosos, meio manchados, que lembram muito a pintura dos Macchiaioli, né? Tudo a Italianos. ver, né? Essa tela, por exemplo, é uma tabuinha muito pequena, é quase um estudo de paisagem, se a gente for parar para pensar, e comparar com que outros artistas, quando vão para a Itália também olham, por exemplo, o Henrique Pousão, um português, ele vai fazer uma série de estudos desse tipo quando ele vai para Capri, né? Então é muito Uhum. próximo como eles estão praticando, né, esse tipo de pintura. E aqui essa tela, que sempre foi conhecido como Ruínas, eu acabei descobrindo que, pelo nome do catálogo, era o quadro Fragmento da Ponte Alexandre, da Ponte Augusto I, que é uma ponte que faz parte desse circuito histórico na Itália, que fica em Narni. É um fragmento da ponte, né? E aí eu E sei ele que também pintava os tipos, né? Ele também vai fazer, isso, assim como ele fez aquelas duas camponesas, também tem esse tipo. Olha que linda que é essa imagem, eu acho uma beleza. E exatamente. esse aqui E ele vai se também, fixar olha. nesses tipos, ele vai fazer esse tipo, sobretudo que é dessa região central, o Ciociaro, que serviram muito, esses Ciociaros, né? Que é um povo típico dessa região na Itália, eles eram muito pitorescos, né, para os artistas, e eles serviam muito de modelo para os artistas. E o Belmiro faz essa série de cabeças, né, de Ciociaros, e ele vai fazer as Ciociaras, e ele vai usar naquelas 3 primeiras telas justamente para fazer uma narrativa, né, do romance entre os dois, né, que aquelas 3 telas elas também Essa aqui, formam uma narrativa, exatamente. ó, Né? essa, Exato. essa, e aí depois a gente vai ter essa figura, né? Isso. Agora eu vou mostrar uma outra linda. Esse trabalho, essa vendedora de fósforos é muito lindo. É uma pena que é tão pequenininho aqui para vocês verem, mas é uma beleza de Sim. trabalho. Esses todos que eu estou mostrando para vocês, o Samuel foi descobrindo que participaram da exposição, né? E ele Isso, também está entre descobriu os uma coisa 26. incrível, né? Que Outra esse, coisa que eles. Pode falar? Pode falar. não, não, eu ia Pode. contar que você descobriu que essa era a mulher dele, né? Exato. Assim, o que a gente vê de registro, né, quando essa obra passa a circular, ela está em coleção privada ainda, né, mas é uma. Ixi, está falhando sua conexão de novo. Denise. Você que está sumindo. Tô sumindo? Eu estou Apareci de aqui. novo. Oi, você está me ouvindo? Apareceu de Você está me novo. vendo? Apareceu? Estou te ouvindo. Ah, bom. Isso. Então, essa obra sempre foi tratada como um retrato da mãe do artista, Palmira de Almeida. Mas, na verdade, Palmira de Almeida não era o nome da mãe dele, né? A mãe dele era Joaquina Queiroz. E esse é o nome da mãe dele. Essa é Palmira de Almeida, que foi a primeira esposa do artista. E aqui é um retrato dela, que ele traz. É interessante ver que ele mescla tamanhos de telas diferentes. Esse é um retrato que tem um tamanho grande. Aquelas telas que a gente mostrou, algumas, são pequenas, mas a gente tem um investimento muito grande em telas grandes. E é interessante que ele faz esse retrato, que é um retrato grande, e o registro que ficou na historiografia que era a representação da mãe dele, mas na verdade é a primeira esposa dele. Esse aqui eu acho uma beleza, esse trabalho que chama Tagarela. Eu acho Sim, tão moderno esse trabalho, né? Também tem essa coisa moderna do tipo, de uma pessoa comum, né? é interessante que o Belmiro, vendo esse conjunto hoje para mim, assim, mas é uma interpretação que eu faço, né, quando eu junto as telas, é ver que ele tenta conciliar uma coisa da fatura nova, porque se a gente vê essa tela pessoalmente no Museu Nacional de Belas Artes, a gente vai ver que esse avental dela tem impastos, né, de tinta branca, de tonalidades diferentes, e isso, de alguma maneira, é uma fatura muito nova, né, para o momento. Mas, ao mesmo tempo, ele concilia essa questão da pintura narrativa, né, da tradição da narrativa da pintura, que é da pintura histórica, mas que vai para a pintura de gênero, e que é muito atrativo, né, porque também é muito comercial. A gente tem que lembrar que, nesse momento,
é um circuito comercial muito grande que começa a acontecer, né? Os colecionadores começam a surgir nesse final do século XIX. Então, essas pequenas telas de pequenos formatos eram interessantes também para os colecionadores, porque, afinal de contas, as pinturas históricas são enormes, elas eram encomendas do Estado, elas não são para decoração de casa. De né? casa, né? Isso. Verdade. E essas telas que tinham esses motivos muito pitorescos, muito agradáveis, eram interessantes também para o público, né? Para o público ver e para aqueles que tinham interesse em investir em pintura e para os artistas vender. A tagarela é um pouco isso, né? Essa brincadeira. E é uma coisa que resvala um pouco dessa atuação como caricaturista mesmo, de a gente observar o tipo popular, né? É um pouco isso. Interessante. Né? A gente esqueceu de falar uma coisa, né? Porque com essa história de conexão, né? A Santa Nossa Senhora das Lives, a gente tem que rezar para Nossa Senhora das Lives toda vez complicado. antes de começar, né? Para a conexão não dar problema. Mas a gente esqueceu de falar uma coisa, que vários desses trabalhos que a gente mostrou, ele dedica às pessoas que o ajudaram, né? A fazer essa viagem. E é o caso dessa obra aqui, né? Que é uma obra que ele faz uma homenagem, né, Samuel? Exato. É interessante ver que as obras que a gente passou, elas têm sempre uma inscrição, e essa inscrição é uma dedicatória. Esse catálogo que eu acabei descobrindo, isso já era uma desconfiança que eu tinha com a minha pesquisa, quem eram essas figuras, né? Porque apareciam notas em jornal. Fulano mandou tanto de dinheiro para o Belmiro que está na Europa. Esperamos que seja um bom investimento no artista, né? As notas de jornal traziam isso. E eu queria entender quem eram essas pessoas, né? Os nomes, alguns eu tinha, e quando eu encontro o catálogo, eu consigo a confirmação de quem eram essas pessoas. Então, ao longo desse período que ele ficou, ele dedicou as obras como uma maneira de prestação de contas, né? Pelo investimento que ele tinha desses amigos, né? E um deles é o Rodolfo Bernardelli. Essa tela é uma tela grande, hoje ela está na Pinacoteca, é um Tiotiaro tocando um bandolim, né? Ela tem esse título, Menino com Bandolim, mas esse título não aparece na listagem das 26 obras, mas é uma tela grande, é uma tela que faz parte desse período, e que ele, no fundo, ele coloca um recorte com uma gravura, uma transposição em gravura da escultura, a famosa vendo esse escultura do Rodolfo Bernardelli. detalhezinho, né? Exatamente, que é o Cristo e a mulher adúltera, né? O que mostra uma forma de agradecimento a essa confiança que o Rodolfo Bernardelli sempre depositou até então nesse momento nele, né? Promovendo a formação dele. Aqui a gente vai passar para a próxima obra, porque a gente sabe como é que é a live, sempre tem um tempo meio Tem um tempo, né? curto, Não sei como a gente está né? de tempo. Sim. Mas ele foi fazendo, temos ainda 15 minutos, ainda dá para a gente contar toda a nossa história. Aí, então, ele fica indo e voltando de Paris, né, Samuel? E aí ele fica fazendo essa ponte, França, Paris, Rio de Janeiro, e não, às vezes nem Paris, né? E aí ele faz essa obra que se chama Más Notícias, que também é uma obra que tem uma história interessante que eu gosto. Aqui eu vou mostrar, gente, ó, rapidamente. Ele pintando aqui em Paris, está vendo ele, um dos raros retratos dele que o Samuel localizou, ele pintando a obra, que está do lado dele, e aqui a obra, tá? E aí eu queria que você contasse rapidamente para a gente poder ir para Dampierre. Sim. Eu queria que você contasse a história dessa obra. É interessante porque essa obra é de 10 anos depois de Arrufos, e ela lembra um pouco a posição da figura de Arrufos, né, que a gente mostrou. E essa obra ela foi comprada no momento da inauguração da nova capital em Minas. Ele está voltando de uma segunda viagem que ele faz após o prêmio, de Paris, trazendo essa tela. E ele vai expor ela na então capital, antiga capital, que era Ouro Preto, né, no momento da construção de Belo Horizonte. E essa tela, ele vai, de alguma maneira, essa exposição ajuda a promoção dele, né? E o Estado compra essa tela para decorar o Palácio da Liberdade. E essa tela, ela tem uma história muito curiosa, né? Na história em Minas. Ela ficou escondida há muito tempo, porque ela era uma decoração do palácio e ela só volta a aparecer nos anos 1980, quando é criado o Museu Mineiro. Durante muito tempo essa obra também ficou escondida, porque sobre ela recaiu algumas lendas, né, por conta das mortes de alguns
governadores do estado de Minas. E tanto que ela é tirada do palácio, né, porque ligaram essas mortes desses governadores a esse sentido da Disseram que ela tela, né? dava azar, coitada da Azar. obra. É porque a carta que está jogada no chão é uma carta trajada. As más notícias que o título traz é uma notícia de morte. Então, essas mortes ficaram ligadas justamente com essa ideia que a tela traz, e a tela acabou virando um objeto de mau agouro. Ela ficou escondida há um tempo por isso, e ela só vai aparecer no século XX, nos anos 80. Caramba! Também dessa fase que ele começa a fazer um certo pontilhismo, e essa ida e vinda, Isso. tem essa obra que é linda também, que se chama A Muada, né? Que, de novo, Exatamente. tem essa figura com um arcabouço comum, mas é todo pontilhista já esse trabalho, né? É lindo, Exatamente. assim como esse retrato do Do Pereira Pereira Passos. Passos. Olha que beleza que é esse retrato do Pereira Passos. Agora, eu vou mostrar para vocês uma coisa que vocês não vão acreditar. Todo mundo já ouviu falar do manequinho, né? O manequinho que é o símbolo do Botafogo, que virou o mascote do Botafogo. Pois o manequinho é uma escultura do Belmiro de Almeida, né? Inspirada numa escultura que existe na Bélgica, né? Do Isso. menininho que faz xixi. Olha que graça que é. E ele também impulsionou um pouco pela escultura, né? Aqui a gente Isso. tem um túmulo que ele fez, do Afonso Isso. Pena, né? É o túmulo do presidente Afonso Pena, que ficava no cemitério em Botafogo, e Olha que depois, com beleza. a pedido da família, né, dos descendentes, ele foi transferido para Santa Bárbara, aqui em Minas Gerais, né? Eu estou aqui em Minas, né? Eu estou na minha cidade, e ele é transferido para Santa Bárbara, para ficar no solar da família, né? Que virou um museu na cidade. E aqui a gente tem o busto, né? E ele faz essa figura, uma lamentação, né, pela morte do presidente. É interessante porque ele tinha essa ligação com um grupo político também, né? O momento em que ele faz esse grupo escultórico para o túmulo é um concurso também. E ele vai concorrer com o Rodolfo Bernardelli, que era um amigo. Ah, Isso vai causar uma crise na amizade, vai né? Porque ele abalar a vai amizade abalar deles. um pouco essa amizade, porque o Belmiro Oi, vai, de alguma dinheiro é maneira, fogo, né? vai ser escolhido, né? O conjunto que ele desenha vai ser escolhido. O desenho desse conjunto escultórico está hoje no Museu de Dom João VI, né? Porque o concurso Ah, foi feito pela Escola de Belas Artes. alguém está perguntando aqui se é mármore. É mármore? É mármore, é mármore. Tá, imaginei. Gente, nós vamos passar agora para uma fase maravilhosa do Belmiro, que é a fase pontilhista dele. E aqui a gente tem uma imagem de uma cidade chamada Dampierre. Você está sumindo para mim de novo, Samuel. Cadê você? Volta Oi, aí. apareci. Oi, Apareceu. voltei? Então, ele está A aqui em conexão. Dampierre. Está Isso. falhando um pouco, mas estamos indo, né? Tá dando para me E escutar? tá dando, agora está dando para escutar. Aí eu É queria interessante. falar para vocês o seguinte, que eu conheci a obra, esses trabalhos de Dampierre, quando eu fiz um trabalho sobre o Raimundo Sela, porque o Raimundo Sela foi para o Dampierre e eles, inclusive, diz a lenda que eles se conheceram, né? E, por falar nisso, eu queria dar uma pausinha rápida aqui para falar para vocês o seguinte, que eu vou falar sobre o Raimundo Sela. Na semana que vem eu vou fazer uma série chamada Conexão Ceará. Então, a gente vai fazer lives dia 7, 8 e 9. Dia Que 7 eu vou legal. falar sobre o Raimundo Sela, que é o ontem. Depois eu vou falar sobre o Francisco de la Almeida, que é o hoje, que é um gravador maravilhoso de Fortaleza. E depois vou falar com a Ana Cristina Mendes, que é uma artista contemporânea, que fez um trabalho que me chamou a atenção, porque ele tem tudo a ver com essa época de pandemia. Mas agora vamos voltar para Dampierre, né? Então, ele vai Exatamente. para Dampierre. Conta para gente, como é que você acha que ele foi parar em Dampierre? Na verdade, ele mantém essa ponte com a França, né? E eu não, a gente mostrou aquelas duas primeiras telas em que ele incursiona em 1906, né, com a Amuada, no pontilismo. E depois do que ele faz na Itália, ali em 1906, com a Amuada, é o momento em que me parece que ele retorna, né, com essas experimentações.
né? Porque a má notícia é um retorno a uma fatura de arrufos, né? E era uma coisa que tinha a ver mais com o gosto do poder público, né? Tanto que ele consegue vender a tela para o estado de Minas, né? Mas essas telas com essa fatura mais solta, elas não tinham tanta entrada para compras, né, compras públicas, né, para investimento do governo, esse tipo de coisa, que eram os que mais investiam, né, nos artistas. E a experimentação em Dampierre mostra o trabalho mais contínuo dele, né, que tem Olha uma que unidade lindo! que tem uma unidade em que ele mantém essa fatura e que ele vai experimentando essa técnica do pontilhismo, né? A gente localiza mais ou menos a primeira tela de 1912 e ele é o momento em que ele estabelece, de alguma maneira, residência fixa no vilarejo, né? Que é próximo a Paris. E ele fica, os momentos em que ele fica na França, ele fica entre Paris e Dampierre. Você comentou do Raimundo Sela, isso é muito interessante, porque é um registro desse possível encontro, né? As cartas que existem do Raimundo Sela, ele fala da passagem dele por Dampierre, né? E ele fala que fica na casa de um antigo professor dele da Escola Nacional de Belas Artes. Ele até fala assim, não é o Eliseu Visconti, mas é um outro professor. Ele não fala o nome do Belmiro, mas a gente, de alguma maneira, acaba deduzindo isso porque Belmiro Dampierre não era um lugar muito procurado, né, por artistas. Eu até estava fazendo uma investigação nesse sentido, se Dampierre era um lugar, por exemplo, igual o Barbizon virou, né, para alguns artistas. Mas não. E o Raimundo Sela tem essa passagem e, de alguma maneira, eu acredito que eles tenham esse encontro, de fato. E aqui você fez, inclusive, umas imagens super Isso. interessantes. Olha a cor, gente, olha como a gente vê que essa cor tem a ver, né? E o castelo, né? Também. E é interessante localizar, né, onde essas paisagens são feitas. Elas são feitas no vilarejo em si, na paisagem no entorno do vilarejo, mas também muito em torno do que se tinha no castelo de Dampierre, né, que é um ducado. E ele pintou nessas terras do Duque de Luynes, que era o Duque de Dampierre. E ele, de alguma maneira, essa silhueta do castelo, né, de Dampierre sempre aparece no fundo das telas, como, por exemplo, essa da Fundação Queiroz, né? Essa outra a gente também, vê bem a né? silhueta do castelo, né? Aqui Exato. também a gente vê o Aqui o castelo ao castelo. fundo. Exatamente. Olha que lindo esse dessa mulher, lindo, que delícia. Esse é da Fundação E o da coleção pontilhismo da dele é INCA. um pontilhismo um pouco diferente do Seurat, né? Tem uma coisa um pouco mais solta, né? Sim, não é tão científica essa aproximação, porque a gente vê que tem uma preocupação com a representação bastante com a questão do desenho, né, da silhueta da paisagem em si. O pontilhismo vai ficar ligado, claro, enquanto técnica, muito à questão da paisagem. O Seurat vai fazer essa experimentação muito na paisagem. E o que o Belmiro faz é meio que uma resolução entre a técnica, né, que o Seurat apresenta, né, quando ele expõe a tela Grand Jatte, e de alguma maneira ele faz uma resolução entre a técnica do pontilhismo e uma representação mais tradicional, né, da paisagem ao mesmo tempo. Então não é tão radical, né, o pontilhismo dele, mas é bastante uma temática, né? A paisagem ela é bem retilínea. Você vê que a composição ela é bem arquitetada, né? E isso fica muito nítido. Os pontinhos eles entram preenchendo justamente esse desenho já meio pré-feito. O desenho ele não é feito a partir tão rigorosamente da cor quanto o Seurat fazia, né? O Seurat ele construía o desenho com a aproximação das cores. Então por isso é mais radical nesse sentido. O Belmiro é um pouco mais abrandado. É mais solto, né? É mais solto, Isso. na verdade, né? Isso. Muito bonito. Ó, aqui tem um outro trabalho. A gente o Samuel fotografou esse trabalho numa exposição lá no Mar. A gente sabe que é da coleção Fadel, mas a gente vai conseguir as imagens. Nós vamos conseguir todas as imagens maravilhosas para você. Por favor. Agora eu quero mostrar aqui mais uma foto raríssima que você conseguiu, né? Dele aqui com uns amigos, né? Já mais velho, né?
isso, com a esposa do lado, e não sei se as pessoas vão conseguir ver, o próprio castelo aparece ao fundo também. Aqui é uma fotografia em Eu estou bem na Dampierre. frente do castelo também. E Não, aqui, aí ele exatamente. é. Sim. E aqui, eu vou pular aqui o Raimundo Sela e vou passar para as últimas Ah, sim. imagens que nós temos aqui, que é esse trabalho incrível, que é a mulher em círculos, que, na verdade, pouco se sabe sobre esses dois trabalhos, né? Da mulher em círculo, Sim. dos círculos, que é esse que é a mulher e esse que é a maternidade. Você tem uma ideia que talvez essa aqui possa ser a segunda esposa dele. De fato, parece bastante, né, Sim, Samuel? sim. Esses dois trabalhos, né, que de alguma maneira reabilitam Belmiro para uma memória depois do modernismo, né? Você começou a live falando que ele passa a ter esse tratamento de pré-modernista. Eu acho que para a gente finalizar é interessante falar isso diante dessas duas telas, dessa obra, porque é uma obra de 1921, né? A semana vai acontecer em 1922 e de alguma maneira essa memória sobre ele é reabilitada e ele é tratado com esse título de pré-moderno, que de alguma maneira carrega um peso, um pouco de uma classificação um pouco injusta sobre esses artistas, né? Com certeza. Dessa historiografia modernista que vem depois, né? Porque a história não é teleológica dessa maneira, né? Os artistas eles não pensam Não. o que eles vão fazer como futuro, eles estão agindo no agora, né? E, Claro. essa tela ela tem um pouco isso. Ela é uma tela que ele não vai expor nas exposições gerais, é uma tela que ele vai expor muito provavelmente em 1926, quando ele participa a última vez de uma exposição que ele vai fazer individual. E ele vai trazer uma outra reunião de grandes trabalhos nesse momento. E eu acredito que por algumas críticas um pouco já esparsas, isso é interessante dizer, ele faz uma exposição em 1926, ou seja, pouco depois da semana acontecer. E a gente vai começando, e com isso a gente entende que papel de fato tem a semana, né? Como uma repercussão, sendo que os espaços, ainda que eram espaços de consolidação dos artistas, eram ligados à Escola de Belas Artes, né? Às E eram exposições no Rio de gerais Janeiro, né? e eram no Rio de Janeiro, né? A semana ela causa um rebuliço no ano em que ela acontece, mas a gente tem que pensar que essa consolidação dos modernos, né, dos modernistas, é um pouco mais depois, né? O circuito É ainda era um bem circuito demorada, tradicional. né? Vai Exatamente. seguir E essas até os telas anos elas trazem 40. já uma ousadia da fatura, né? Essa Com coisa muito certeza. geométrica dos círculos. Apesar de elas terem datas distantes, elas estão nesse conjunto de uma experimentação e que ele só vai expor em 1926. É interessante finalizar, eu acho, para dizer, ele dá uma entrevista para um jornal carioca e ele é perguntado o que ele acha dos novos, dos modernos. Eu ainda não consegui averiguar se o jornalista, quando faz essa pergunta, está se referindo à semana. E o Belmiro ele dá uma resposta. Ele fala assim que ele acha muito interessante e que esse já era de se esperar que esse momento acontecesse. Então mostra que ele tinha um pouco também esse caráter de um artista que estava antenado com o seu contexto, não visionário, né? Isso é uma construção da historiografia de Nós artistas que vamos vão, ter que né? encerrar, Samuel, senão eu não posso Tá certo. gravar. Tá Olha, eu certo. adorei a tua presença, a live foi Que, maravilhosa, eu aprendi que bom. muito sobre o Belmiro, todos nós. Muito Eu obrigada, está todo agradeço. mundo aqui elogiando. Muito Eu obrigada pela agradeço. presença, tá? Eu Um também beijo agradeço a para presença de você todos. bem Um beijo. grande e estou esperando aqui